Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Bom, gente, eu vou compartilhar. Esse segundo documento eu acho que ele é bem mais leve, mas de certa forma ele é muito menos poderoso do que o outro, mas é um pouquinho mais prático, eu acho. Então, acho que é uma boa forma da gente fechar a noite, né? Então, de novo, muito obrigada, doutora Elisete, obrigada a todo mundo que está presente. Aqui é um position paper da NASPGHAN para discutir, então, o TDM, né, monitorização de nível terapêutico de droga, na doença inflamatória intestinal pediátrica. O JPGN está com esse costume de fazer o infographics, né? E aqui a gente tem as principais questões desse artigo, né? Então, se a gente tivesse que resumir tudo o que precisa se saber a respeito de TDM, precisa se entender os conceitos de proativo e reativo, e a gente vai falar disso adiante, entender que o proativo ele é, né, custo efetivo, ele é clinicamente benéfico, ele é preferível, lógico que o reativo também tem seu papel, e que quem mais precisa de nível terapêutico, monitorização de TDM, são pacientes que estão realizando indução, e isso é para todos os pacientes, crianças menores do que 6 anos, por todas as particularidades desses pacientes, pacientes que se apresentam com albumina baixa e que têm uma alta carga inflamatória, né? E a última parte do infográfico é a tabela, mas a gente vai chegar nela, né? E por que esse position paper foi necessário? Porque nós sabemos que os biológicos realmente revolucionaram a forma como a gente trata a doença inflamatória intestinal, e com isso, como a doutora Elisete pontuou super bem, né, mudou os nossos objetivos terapêuticos, os nossos objetivos evoluíram. Então, a gente quer mais do que paciente livre de sintomas, remissão livre de corticoide, cicatrização de mucosa, prevenir complicações e controlar essa inflamação de forma sustentada, sendo sustentada a principal palavra, né? Porque é aí que muitas vezes mora o desafio, manter uma resposta em longo prazo. Então, esse artigo já parte da premissa de que ter uma eficácia inicial, isso não é suficiente. Eu preciso manter uma exposição adequada da droga para que o meu paciente tenha chance, assim, de se manter bem por vários anos. E a doutora Ângela, falando, né, da extrapolação e etc., muitas vezes falou da questão da farmacocinética, e é na farmacocinética que o bicho pega na pediatria, porque nos nossos pacientes a exposição aos biológicos vai ser muito variável, e os principais fatores envolvidos vão ser o clearance acelerado, né, o baixo peso corporal, a relativa maior superfície corporal que esses pacientes têm, inflamação mais intensa, perda proteica, risco de imunogenicidade, formação de anticorpos antidroga, e o fato de que os nossos pacientes crescem muito, e se nós estivermos fazendo um bom trabalho, eles vão crescer relativamente rápido, principalmente quando a gente pondera o paciente que não chegou bem para a gente, né? E aí a monitorização do TDM é a monitorização sérica da concentração do biológico. Geralmente a gente faz no vale com o objetivo de otimizar a exposição a uma droga, prevenir essa falha farmacocinética, identificar a imunogenicidade nos pacientes que produzem então anticorpos, individualizar a dose e intervalo para que assim a gente aumente a chance do nosso paciente entrar em remissão clínica endoscópica. E uma coisa que é muito óbvia é que a mesma dose não leva à mesma exposição sérica. Se a gente pegar dois pacientes do mesmo sexo, da mesma idade, com a mesma doença de base, né, seja Crohn ou retocolite, ou até mesmo colite indeterminada, e dar a mesma dose para pacientes do mesmo peso, é muito possível que a gente encontre níveis terapêuticos diferentes nesse paciente. E aí, o TDM deixa de ser um exame que a gente encara como um simples exame laboratorial e vem fazer parte da nossa tomada de decisão, né, da tomada de decisão em tempo real. E aí, o objetivo desse paper
é realmente definir o papel quando a gente pensa em otimização de dose. E o foco principal vão ser os anti-TNFs, né, Inflix e adalimumab, como a doutora Ângela falou, os únicos que estão oficialmente licenciados na pediatria, e também porque eles são, na verdade, o que a gente tem mais experiência de uso e mais evidência, né, para usar o TDM. Mas ele fala, cita as terapias mais recentes, que eu vou falar muito mais brevemente. A gente vai falar de interpretação do nível sérico, de alvos terapêuticos sugeridos, porque eu brinco que isso é uma coisa que às vezes me deixa louca, porque depende do position paper que você lê, tá escrito uma coisa para uma doença, outra coisa para outra doença, e o próximo position paper vem e fala diferente. Então aqui faz uma proposta de unificar, inclusive de certa forma sem diferenciar Crohn e retocolite, né, mas diferenciando o que ele chama de condições especiais, que são a doença fistulizante, a colite aguda grave e a doença de início muito precoce. Em relação à metodologia, esse é um paper relativamente menos robusto do que a gente está acostumado a ver nos positions paper da NASPGHA, né? Porque é essencialmente uma revisão narrativa, né? Mas somada aí à opinião dos experts, ao consenso de especialistas. Acho que como a doutora Elisete falou, são especialistas excelentes também, os autores desse paper, mas aqui, como a gente tem é, pouca literatura, o que a gente tem para esse paper não é aquele guideline clássico baseado em metodologia grade, né? Tanto que não tem gradação formal de qualidade de evidência e nem um sistema formal de votação, que a gente tem uma revisão de dados de literatura e aí um posicionamento dos autores que escrevem o artigo. E pensando no que precisa se saber antes de discutir os conceitos que são trazidos, né? O TDM reativo é aquele que a gente faz depois da perda de resposta, e o proativo é aquele que a gente planeja. Então, em momentos que são pré-definidos, com o objetivo de otimizar a exposição realmente ao medicamento. E é sempre exposição ao medicamento o que o paper está discutindo, porque realmente, um dos grandes objetivos vai ser identificar a falha farmacocinética. Como a doutora Ângela colocou muito bem, a gente não vê diferença de eficácia ou inferioridade de eficácia dos biológicos na pediatria, mas a gente vê muita diferença de farmacocinética, né? Lembrando que farmacocinética é o que o corpo faz com a droga, né? E a farmacodinâmica, o mecanismo de ação, é o que a droga faz no corpo. E por que que o TDM proativo ganhou tanta importância? Porque nós entendemos que, né, durante a indução, quando eu tenho normalmente muita inflamação ativa, né, eu acabei de ou diagnosticar o meu paciente ou de decidir que meu paciente precisa de escalonamento terapêutico e essa inflamação ativa vai aumentar o clearance da droga. Assim, tem maior risco de subexposição, do paciente desenvolver anticorpos e dele falhar precocemente, talvez num caso que o problema não seria o mecanismo de ação, mas se eu não tenho exposição, o meu paciente falha, né? Então, os estudos pediátricos mostram uma associação entre níveis mais altos, e aí de anti-TNF, porque eu estou começando a falar de anti-TNF, e maior tempo de remissão livre de corticoide, menor formação de anticorpo e maior durabilidade dessa terapêutica, que é tão importante, porque é a única terapêutica biológica formalmente licenciada na pediatria. Então, nós temos aí mais de 25 anos de experiência com o uso de infliximab, né? Desde a aprovação inicial fora do nosso país em 98, mas a gente ainda tem relativamente poucos estudos pediátricos. Os que a gente mais discute são Inflix e ADA, e num segundo plano, né, o golimumab, aí variando a experiência conforme os diferentes países. A gente sabe que os anti-TNF, obviamente, eles agem neutralizando o TNF-alfa, que é uma das vias centrais, né, a citocina central pró-inflamatória na fisiopatologia da doença inflamatória, mas mesmo assim, mesmo a gente falando da classe, existem diferenças entre essas moléculas e existem outros fatores que impactam. Então, a minha via de administração, se ela é endovenosa ou subcutânea, a idade do meu paciente, peso, albumina, se ele está com inflamação ativa ou se a gente está numa fase de manutenção,
se tem anticorpo e se eu decido ou não usar um imunomodulador. E aí, quem tem mais chance de clarear muito o TNF são as crianças pequenas, e aqui especificamente as menores de 6 anos, os pacientes de qualquer idade que tenham uma albumina baixa ou uma doença com alta carga inflamatória, perda fecal proteica e presença de anticorpos. Então, se tem maior clearance, faz nível menor, tem menor eficácia, maior risco de produzir anticorpo e maior risco de falha de resposta. Outra coisa que o paper diferencia bem é a falha farmacocinética da falha mecanística, que vai ser um dos bons motivos para a gente usar a TDM, que é diferenciar essas duas falhas. Então, a farmacocinética, como eu disse, né, o que a droga faz com o corpo, vai mostrar para a gente uma baixa exposição a anti-TNF, por clearance elevado ou por imunogenicidade. Se eu tenho uma falha que é por pouca exposição, eu poderia ponderar otimizar a dose. Mas se meu paciente tem uma boa exposição à droga e mesmo assim não responde, né, entra em atividade, eu tenho uma doença que não é essa doença clássica, que não é essa doença que tem o TNF-alfa como fisiopatologia central, uma doença não mediada predominantemente pelo anti-TNF, e daí o que eu vou pensar é que não adianta eu trocar de classe, né? Se os níveis estão adequados, falhou esse mecanismo. Então, com isso, o TDM vai ajudar a gente a decidir se esse é o momento de partir para as terapias que a gente diz off-label e trocar da classe, versus permanecer ou ponderar trocar, por exemplo, de um Infilix para o ADA, ou vice-versa, se por acaso a decisão foi diferente no começo. Então, o que a gente vai definir como TDM, como alvo, vai depender, né, da minha fase de tratamento, se é uma indução ou manutenção, porque o comportamento da farmacocinética vai ser diferente, do fenótipo da doença, se ela é mais agressiva, entre aspas, né, com maior carga inflamatória, de qual é o meu objetivo terapêutico e dessa carga inflamatória. O artigo reconhece que os dados de adultos são insuficientes em pediatria, então, diferente de eficácia que a gente discutiu, que é semelhante do adulto da pediatria, aqui a gente absolutamente não pode exportar o conceito de TDM do adulto para a pediatria, porque crianças precisam de níveis mais altos. E o TDM proativo é aquele que tem uma evidência mais robusta. De recomendação prática, eles colocam, né, oficialmente de que sim, deveríamos fazer TDM ao final da indução na grande maioria dos pacientes, né? E até ponderar um TDM mais precoce nos grupos de risco, as crianças pequenas, os hipobuminêmicos e os pacientes com muita atividade inflamatória. Além disso, se meu paciente estava bem, mas entre em atividade, se faz um flare da doença, eu devo fazer um TDM reativo e eles recomendam aí um TDM proativo a cada 6 a 12 meses. Então, mesmo que meu paciente ficou bem exposto, entrou em aparente remissão, vem a recomendação de você ainda assim monitorar, né, a cada 6 a 12 meses. Nosso sonho, né, um pouco disponível na nossa realidade. Na colite aguda grave, que é uma das situações conhecidas como excepcionais e discutidas como excepcionais, a gente sabe que o clearance do infliximab é muito acelerado. Aqui a recomendação é de terapia endovenosa, né? A gente não tem recomendação de usar adalimumab em colite aguda grave. Esses pacientes têm um risco de falha terapêutica muito mais alto e um risco de colectomia. E é um artigo que escreve o que a gente gosta de ler, né? Porque a gente quer dar muita dose para o paciente em colite aguda grave. Então, ele sugere uma indução com 10 miligramas por quilo ou mais, com doses adicionais precoces, então não é 0,26 e nem 0,14. Ele fala que a segunda dose vai ser dada no dia 3 ao dia 5, e um TDM precoce e agressivo. Na doença de Crohn penetrante fistulizante, eles colocam completamente o espírito em calma com excesso de TNF, entre aspas, né? Então aqui o céu é o limite. Os TDMs são muito mais altos do que na doença luminal, e é interessante observar que não tem uma recomendação de nível máximo, só tem uma recomendação de nível mínimo. O nível tem que ser acima desse.
né? Porque, na verdade, tem-se já bastante evidência mostrando que níveis que são considerados excessivamente altos ou fúteis, eles não causam mais efeito colateral e não colocam o paciente em mais risco, né, de infecções oportunistas ou de gravidade relacionada ao uso de TNF. E, finalmente, na última situação especial, que é a doença de início muito precoce, né, que inicia antes dos 6 anos, com maior risco de doença monogênica, e aqui ele reconhece que tem risco de doença monogênica abaixo dos 6 anos. Esses pacientes têm uma doença de curso mais grave, têm mais risco de subdosar, e vem com a recomendação de fazer a dose não por quilo de peso, mas sim por superfície corpórea. Então, realizar a dose intensificada e fazer um TDM durante a indução. Né? Para o infliximab, especificamente, se a gente fosse extrapolar a dose por superfície corpórea que é sugerida, a dose mínima seria de 7,5 miligrama por quilo, né? E não de 5, mas eles batem cada vez na tecla de que a gente não deveria usar miligramagem por quilo, e sim superfície corpórea. Tudo isso vai ser muito importante para a gente prevenir imunogenicidade ao anti-TNF, então preservar essa terapia que é tão importante para a gente e que sim funciona, né, na maior parte dos pacientes e é capaz de manter o paciente em remissão por muito tempo, né? Então, prevenir a formação de anticorpos, otimizar a dose, ponderar o uso de imunomodulador concomitante, ele não entra muito nesse mérito de quando indicar ou não, né? Até porque isso tem uma implicação com a dose que a gente consegue dar ou não, reforçando que doses baixas favorecem a formação dos anticorpos antidroga, né? Esse A daqui não é adalimumab, é anticorpo antidroga. Né? E que crianças menores do que 40 quilos têm um risco ainda maior de anti-TNF. Em algum ponto do artigo, ele sugere um infliximab inicial de no mínimo 8 miligramas por quilo, 10 miligramas por quilo se houver hipobuminemia ou se for colite aguda grave, e se a criança for menor do que 40 quilos, 200 miligramas por metro quadrado, né? E muito brevemente dos outros biológicos, né? Então, o vedo, como a gente sabe, não tem uma aprovação formal na pediatria, tem um grande atrativo da sua seletividade intestinal e de um perfil potencialmente, né, mais favorável em relação à segurança sistêmica, por não ser considerado uma droga tão imunossupressora, na verdade não imunossupressora como o infliximab. A gente sabe que maior exposição sérica sim gera maior resposta clínica, maior remissão endoscópica e maior remissão sustentada, mas a gente tem, na verdade, uma droga com baixa imunogenicidade e fazer anticorpo antidroga é raro. Mas a gente sabe que se a gente subdosar o nosso paciente, ele potencialmente não vai chegar aonde ele tem que chegar. E aqui ele sugere, na verdade, né, as doses baseadas, de novo, em superfície corpórea para pacientes menores do que 30, 40 quilos e 200 miligramas por metro quadrado, né, até chegar na dose de adulto de 300, e faz ressalvas específicas para colite aguda grave e para doença perianal, né? Para doença perianal, na verdade, ele diz que não tem recomendação de alvo terapêutico porque não tem boa evidência para usar em doença penetrante, né? Não é uma boa droga nessa indicação. Para colite aguda grave, a ressalva é que sim, funciona para retocolite, mas que não é recomendado como terapia primária por conta do início de ação lento. E especificamente para início muito precoce, sugere as doses mais altas, então sugere 10 miligramas por quilo. E os anti-interleucinas, né, que seriam anti-interleucina 12 e 23, apesar de a gente ter agora os novos, que são exclusivamente anti-interleucina 23, a discussão aqui foca no ustekinumab, porque é a droga que tem um pouco mais de experiência, né, pediátrica. Igualmente, Alvedo parece ter uma baixa imunogenicidade, o papel do TDM aqui está pouco definido, como é o caso do Vedo, mas tem as mesmas questões de que se você dá mais droga, né, isso se associa a melhores desfechos, ainda sem uma forte evidência para recomendar níveis específicos, mas reconhecendo que as crianças menores do que 40 quilos
elas têm um risco muito mais alto de fazer subdosagem. O esquema de adulto é de 6 miligramas por quilo e o esquema que eles sugerem na pediatria para as crianças menores do que 40 anos é de 250 por metro quadrado, que dá mais ou menos 9 miligramas por quilo, então é quase 50% de dose a mais por quilo de peso. Né? Então, para finalizar, eu deixo a tabela, né? Aqui acho que o objetivo não é ver os valores em si, mas entender como que as recomendações são dadas, né? Então, infliximab e adalimumab é o que a gente tem mais evidência e é o que a gente tem recomendação de nível tanto para a doença luminal, Crohn e retocolite, quanto para a doença fistulizante. Para a doença de início muito precoce, só tem sugestão de nível de inflix, né? E o VEDO só aparece sugerido realmente algum nível na doença luminal, sendo que o Estelara a gente não tem nem uma sugestão de dose aqui. E chama atenção, né, que a preocupação é muito mais com nível baixo, né? Então em poucos casos que a gente tem uma janela, na verdade o que a gente quer de certa forma é que os níveis terapêuticos dessas drogas estejam altos. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns pacientes em que tentou-se fazer descalonamento por preocupação com nível alto, e eu vi virtualmente todas as vezes que a droga for descalonada, dá errado. Né? E isso foi uma prática que mudou. Hoje, se a gente tem um nível alto, via de regra, a gente tende a não fazer nada a respeito, né? Apenas seguir com esse nível. E as mensagens que eu queria deixar, então, que TDM é uma ferramenta central. O proativo permite a gente individualizar o tratamento, tomar decisões adequadas no cuidado desse paciente, principalmente para tentar manter uma exposição adequada. E dar bastante droga, né? As estratégias intensificadas, elas são bem baseadas em evidência, apesar de, na prática, muitas vezes a gente ter dificuldade de conseguir dar tanta droga quanto a gente gostaria pelo custo que a gente encara hoje. É isso, gente. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.